normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, usado por certos crentes, tá levando muita gente a parar no beleléu. É crente indo para a praia de nudismo, é pastor virando artista, sendo empresário do céu. É Jesus Cristo escrito em tatuagem, sem falar no certo vinho só para comemorar. Sem esquecer o jeitinho brasileiro, mas o crente verdadeiro liderando a vigiar. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. No carnaval se vê crente na folia, ainda diz que foi 3 dias falando da salvação. E a internet que mostrou uma balada, ovelha sendo filmada com uma cerveja na mão. Alguém me disse que por ordem de Jesus apostou em avestruz e fez uma festa em galo. Mas todo crente que tenta ganhar no bicho, em vez de ganhar no bicho, o bicho faz é ganhá-lo. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Vigia crente que Jesus está voltando. Se Ele está te abençoando, não fique olhando para trás. Nossa vitória consiste em olhar pro alto. Se você quiser ser salvo, procure não errar mais. Tem muito crente que ainda reclama da sorte, mas vive dando calote, ainda quer morar no céu. É profetada, é anjo que sobe e desce, como que Deus não conhece o que é crente fiel. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, é normal, tô nem aí pra fazer crente cair. É uma questão de segundo. Crente girafa, por mais crente que pareça, tem um pouco na igreja e a cabeça não. Alguém me disse que leu na Bíblia Sagrada que Deus não proíbe nada, Deus não obriga ninguém. Mas sou um crente com Jesus comprometido. Sei que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, irmão, uma novelinha. Tem nada a ver, uma cervejinha light. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Muito bem, depois da música desta tão atípica do que está acontecendo hoje, nossos dias, é profetada, é crente tomando cerveja, é crente jogando na loteria, tanta coisa que está acontecendo que a gente já sabe que são o final dos tempos, né? O Senhor Jesus falou que tudo isso ia acontecer, a gente tem mais que estar alerta e preparado, né? Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. E estes dias estamos apresentando umas lives sobre essa ação do Espírito Santo, a profecia, profeta, profecias, e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e suas ações na experiência humana. É ele que é o autor das profecias. Quando ele fala, acontece, viu? Mas quando ele não fala, não tem bom. Aí não adianta nem explicações, né? Querer justificar, porque o que é de Deus é de Deus, tá? E lá em Malaquias ele encerrou o seu livro, aliás, todo o cano sagrado do Antigo Testamento, dizendo: e vereis outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nesses dias dessas lives, estamos entendendo profecia que é de Deus e que não é de Deus. Não importa de onde proveio a profecia. Eu falei ontem que a profecia pode vir de 3 fontes: do espírito humano. Isso está acontecendo com muita gente aí, que o seu espírito, o espírito humano, forja a profecia, e ainda disso foi Deus. O espírito do demônio, o diabo também faz isso, entendeu? E, felizmente, finalmente, graças a Deus, que o Espírito Santo também inspira a profecia. E quando ele faz isso, aí funciona, ok?
Nossa saudação aqui a todos que já estão já nos assistindo e tantas pessoas nos 22 estados da federação que estão na nossa assistência. Eu agradeço de coração. E só que na Bahia, 54 cidades tem alguma pessoa que está nos assistindo. E como já falei, essas lives passaram lá para fora do país. Já estamos em Portugal, temos alguém de Portugal que nos assiste, nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos. Temos também em África, no país de Angola, também na Argentina temos vários assistentes, Equador, Chile e por aí vai. Japão também. Então nós agradecemos de coração a todo esse pessoal que está nos assistindo. Eu acho que, tenho que dizer a vocês, a assistência de vocês é a causa, ou são as causas de estarmos realizando essas lives. Senão, nós não temos por que fazer essas lives, né? Vamos orar. Pai Celestial, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, com que tu nos agraciaste de poder mais uma vez estar aqui, utilizando esse meio tão importante de comunicação para apresentar essa live. Eu já te peço em favor dessas pessoas que estão aí, Senhor, muitas delas pedem oração por parentes, por alguém que está desempregado, alguém que está doente. Então, Senhor, vai lá trabalhando com essas pessoas, curando, equacionando os problemas que estiverem afetando a vida delas, e também essas palavras que vamos pronunciar aqui sejam de grande valia para a vida delas, meu Senhor. Abençoe grandemente aqueles também que vão nos assistir a partir dos vídeos, que tua graça, tua bênção alcance cada vida, no nome de Jesus. Amém. Bem, então a nossa temática hoje é o Espírito Santo e suas ações na experiência humana. Vamos começar, porque aqui não para. Eu quero trabalhar isso hoje, o emocional, a vida sentimental, porque o Espírito Santo também é pessoa. A gente vai ver aqui daqui a pouco as várias marcas, várias nuances da personalidade do Espírito Santo. Como tal, tem muitos sentimentos que o ser humano tem, que também o Espírito Santo tem. Isso nos deixa muito felizes. Eu já mostrei em outras lives que Jesus era divino humano. Como Deus, ele não nasceu, não sentia dor, não morreu. Não morre, Deus não morre. Mas como homem, ele nasceu de uma mulher, teve sede, teve sono, ficou irado, entendeu? E, por fim, morreu. A mesma coisa o Espírito Santo. Não vou dizer a mesma coisa no sentido lato como Jesus, mas o Espírito Santo também é uma personalidade. Como personalidade tem envolta de sentimentos, como eu já falei, Deus nos fez indivíduos, não é só pessoa. Pessoa é aquela que a sociologia caracteriza como todos os seres humanos que nascem, que tem um nome, ganham um nome, casa e gera filhos, enfim. Essa é a pessoa. Mas Salomão diz lá em Eclesiastes que Deus fez o homem e colocou nele a eternidade. Aí é que vai diferenciar pessoa de indivíduo, que é um ser indivisível, que não tem começo, tem meio, mas não tem fim. O indivíduo não morre. Quando a morte vem, a decomposição do ser, espírito, o espírito volta para Deus que o deu, a alma vai para o Sheol, mundo dos mortos, para guardar o julgamento final, e o corpo vai para o pó, que são o quê? 60% água, 40% de elementos químicos. Esse pertence à terra. E a Bíblia diz, do pó foi feito e ao pó voltará. Então é isso que queremos ver. Então o Espírito Santo, ele veio como esse agente, esse paráclito no grego,
com um ser, um intercessor que trabalharia esse nosso lado emocional, esses sentimentos que todos nós temos. Se não fossem esses sentimentos, eu continuo dizendo, nós não passaríamos de um poste. O que é poste? Aquela haste de madeira que fica fincada no chão para segurar a fiação. Ali tem uma barra, tem uma lâmpada, só isso, nada mais, entendeu? Se nós não tivéssemos os sentimentos que foram criados por Deus, e tem gente que não sabe, e até xinga, até amaldiçoa os sentimentos, não, mas não. Ódio, alegria, tristeza, fome, sede, sono, entendeu? São sentimentos. E o nojo também, alegria, fazem parte da lista de sentimentos que daqui a pouco eu vou citar para vocês. Então o texto bíblico que escolhi para a gente meditar nisso aqui é João 16, verso 7 a 15, 7, eu vou dizer aqui, mas é 7, deixa eu alterar aqui, 7 a 15, então diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber de tudo do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui li João capítulo 16, versos 7 a 15. Vamos ver aqui agora os caracteres de uma pessoa que são atribuídas ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa como os testemunhos de Jeová afirmam. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente vai ver aqui esses caracteres, esses elementos que são característicos de uma pessoa, que são atribuídos ao Espírito Santo. Na Bíblia encontramos vários textos que confirmam a onipresença do Espírito Santo, como Salmo 139, versos 7 a 12, João 14, versos 16 e 17, e 1 Coríntios 3, 16, que a gente acabou de ler, e ainda 6, 19. Além disso, existem pelo menos 4 importantes evidências bíblicas de que o Espírito Santo é também um ser pessoal distinto do Pai e do Filho. Uma delas são as alusões à divindade, como composta de 3 personalidades distintas. Por exemplo, no batismo de Jesus, a voz do Pai foi ouvida no céu. O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, Lucas 3, 21 e 22. Tanto a forma batismal de Mateus 28, 19, quanto na bênção apostólica de 2 Coríntios 13 e 13. As 3 pessoas são mencionadas de forma distinta. Outra evidência da personalidade do Espírito Santo é o fato de Cristo referir-se a ele, em João 14,16, como outro Consolador. No grego é Allon Parakleton, que seria enviado pelo Pai em nome de Cristo, João 14,26. Se o Espírito Santo fosse o próprio Pai, como alegam alguns, como poderia o Pai enviar-se a si mesmo?
Aqui dá para a gente pensar, né? Referindo-se ao Espírito Santo como Consolador, Cristo usa o mesmo termo grego parácleton, que é traduzido em 1 João 2,1, como advogado. Assim como este advogado, Cristo, está junto do Pai, sem ser o próprio Pai. Também aquele Consolador, o Espírito Santo, é qualificado como outro Consolador, enviado pelo Pai, sem ser o próprio Pai. Uma terceira evidência do que o Espírito Santo é um ser divino encontra-se nos vários textos que o anunciam. Há várias características de uma personalidade distinta dentro da divindade. Por exemplo, ele a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5,5. Ele distribui os dons espirituais a cada um como lhe apraz. 1 Coríntios 12,11. E ele pode ser entristecido. Efésios 4,30. Além disso, a Bíblia declara que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. Como poderia o Espírito Santo interceder diante do Pai se ele fosse o próprio Pai? A fim de perscrutar as profundezas de Deus, o Espírito Santo precisa ser plenamente Deus e para interceder com o Pai. O Espírito Santo precisa ter uma personalidade distinta do Pai. Cremos, portanto, no testemunho bíblico de que o Espírito Santo é um ser plenamente divino, onipresente e pessoal. Deu para entender que não existe essa coisa de a Trindade ser uma pessoa só. Aliás, na circunstância frasal de Mateus 28, 19 diz assim: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse I aí chama-se conjunção somativa. Isso aparece no texto sagrado, na circunstância frasal verbal, quando vai citar dois termos diferentes, dois seres diferentes. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É interessante que essa circunstância aparece nas versões em espanhol, em inglês é and, e em espanhol e. Então, são três pessoas. E o Espírito Santo está aí como a terceira pessoa da Trindade. De criança eu já aprendi isso, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não em ordem, no numeral, que é aquela situação do português, que vai em primeiro, segundo, terceiro, não. Mas com um que faz parte do conjunto de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veremos agora a lista dos... Eu relacionei aqui 16 sentimentos que eu vou citar para vocês agora. Primeiro vamos explicar o que é sentimento. Eu falei há pouco tempo aí atrás sobre sentimento. Sentimento é algo intrínseco a todo ser humano. E alguns animais também têm sentimento. Você pode ver gato, cachorro. Tem animais que têm sentimento. Essa semana eu vi aí uma onça, lá no estado de Mato Grosso, que de vez em quando vinha se deitar junto a uma vaca, sim, sem causar nenhum dano aos bezerros daquele pasto, daquele curral. E os donos da fazenda viram de manhã várias vezes as pegadas da onça, mas não tinha nenhum bezerro faltando. O que aconteceu então? É que um tempo atrás eles encontraram o filhote de uma onça abandonado, aí trouxeram para casa e eles alimentavam essa onça, esse filhote de onça, dando mama naquela vaca. Depois que a onça cresceu, eles soltaram a onça lá na selva, mas de vez em quando a onça vinha e mamar, deitava junto com aquela vaca.
como dizer assim, ó, eu estou agradecida, ao sentimento de gratidão, mesmo animal. Animal é racional. E eu tenho aqui, uma hora eu vou fazer aqui uma live para mostrar quantos exemplos eu conheço de animais irracionais que se comportaram como animais racionais. Já mostrei algumas facetas aí nas nossas lives, mas é interessante quando o animal se comporta como um animal racional, sendo um animal irracional. Então, vê, os animais também têm sentimentos, né? Além do mais, é um tema que desperta curiosidade para todo mundo. Quem nunca se perguntou a razão para estar um pouco mais triste ou até feliz demais por isso? Será que você já se questionou sobre o que é estar apaixonado, por exemplo? Será que você já discutiu esse tema ou ou chegou a fazer alguma lista de sentimentos que você tem no seu dia a dia? No entanto, antes disso, vamos entender um pouco melhor o que é sentimento. Há uma enorme lista de sentimentos que experimentamos todos os dias, de modo que faz sentido ter um lugar no corpo que processe de maneira tão prática esses sentimentos muito saudáveis. Vamos ver aqui essa lista de sentimentos. Raiva, por exemplo. Esse sentimento surge quando a pessoa sente que seus direitos foram violados. Quem é que nunca teve raiva, gente? O ser humano tem uns que é mais raivosos, mas todo mundo sente raiva. Não do diabo não, gente. Isso faz parte do bojo do ser, do seu ser emocional, do indivíduo. Raiva faz parte. O segundo sentimento aí é a hostilidade. A pessoa que se sente hostil está ressentida ou indignada com alguma situação ou pessoa. Você pode de repente estar sentindo hostil ou envolvida por esse sentimento de hostilidade por conta de ressentimentos que a gente tem. E quem é que nos tem? Ó, sentimento e ressentimento, ó. Não é redundância não, são nuances dessa experiência que todos nós sentimos. O terceiro sentimento aqui é a tristeza. A tristeza é considerada uma emoção primária do ser humano. Quem é que nunca teve tristeza? Todos têm, né? Ó, até os animais sentem tristeza, né? Pois bem, o quarto sentimento aí é o medo. Também é considerado um sentimento primário. Podemos caracterizá-lo como um impulso negativo que te impede de entrar numa furada. O medo normal é bom que nos preserva de enfrentarmos certas coisas que vão ser prejudiciais à nossa vida, à nossa estrutura como pessoa, até nos guardar. Ok? O medo. Agora, quando o medo passa desse limite, chama-se fobia. Aí já não é mais medo, já é fobia. A fobia é uma degeneração desse estado de medo que ultrapassa os limites da tolerância. Aí, nesse caso, precisa de atendimento de alguém para ajudar. O quinto sentimento aí é chamado frustração. Dentro da lista de sentimentos principais, não poderá faltar a frustração. Ocorre quando a pessoa tem uma expectativa que não é correspondida na realidade. A gente pode ver várias vezes na Bíblia essa palavra, não é essa palavra, mas esse comportamento. Por exemplo, quando Jesus se despediu dos discípulos, Paulo disse que tinha mais de 500 irmãos. Eles ficaram ali, tudo assim, frustrados, porque ninguém entendia. Você acha que os apóstolos entendiam essa questão de ressurreição? Não. E só foi possível a eles quando veio o Espírito Santo, que inculcou isso, porque até aquela época, aquele momento, tudo que o Senhor ensinou estava por fora deles. Foi o Espírito Santo que caracterizou isso aqui, tudo dentro deles. Aí ele passou a ser parte
do ser daqueles discípulos, tanto que depois você vai ver, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai aparecer ali doutrina dos apóstolos, não mais doutrina de Cristo. Porque aquela doutrina passou a ser parte da vida deles. Então a frustração estava ali. Foi quando o Senhor mandou 2 anjos. Não, gente, não fique triste não, porque esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, voltará para buscar. Está vendo? O sexto sentimento aqui é a aversão. A aversão é um sentimento secundário, o que significa que ela pode ter sua origem em outros sentimentos. O primário é aquele que tem a origem em si mesmo. E o secundário é o que, esse aqui pode gerar outro, esse é chamado de secundário. É caracterizada por uma repulsa a algo que considerada como errado, negativo e mal. Quem é que não tem aversão? Tem. Todos têm. Essa repulsa provoca o afastamento das coisas ou pessoas que transmitem isso. A gente passa a fugir, a se isolar daquela coisa ou daquela pessoa. Do tipo de uma comida que fez mal. Você fica longe daquela comida. Você não quer mais chegar perto dela. Isso se chama de aversão, é um sentimento. O sétimo sentimento aqui é a alegria. Esse sentimento produz sensação de bem-estar e bom humor. E é a primeira coisa que o Espírito Santo faz no crente, na pessoa que se converte, é instaurar nele a alegria, que a Bíblia chama de alegria da salvação. Olha lá o salmista no Salmo 51 diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, isso aqui também é sentimento. Aí você vai ver que, para diferenciar, alegria e gozo. Essa alegria ela é geral. Mas quando quando se trata de uma alegria mais subjetiva, mais íntima e com uma força maior, aí é gozo. E só em outra live a gente pode explicar isso aí. O oitavo sentimento é o afeto. Essa emoção é intrínseca ao amor. Assim pode ser reconhecida nas relações maternais, fraternais, paternas, romântico, filiar e em demais relacionamentos. Ou seja, onde houver amor, haverá afeto. Vamos pensar aqui que o amor é teórico e o afeto é prático. Mas sempre que houver amor, haverá afeto. Agora, nunca haverá. O afeto não vai provocar amor. Ele é provocado pelo amor. Onde há amor, haverá afeto. Mas nem sempre onde há afeto, haverá amor. É bom ter isso aí. O nono sentimento é confiança. A confiança também faz parte da lista de sentimentos secundários. Quando você ama, você confia, tá vendo? Ele depende. O amor é primário, sentimento primário. Mas ele provoca o afeto, provoca o sentimento, provoca outras nuances que abençoa, que melhora essa relação interpessoal. O décimo sentimento aí é o ciúme. Esse sentimento tem a sua origem na falta de confiança, tá vendo? Aí você vai ver que o fator dominó vai cada vez mais se processando aí, Eu repito, o ciúme, esse sentimento tem sua origem na falta de confiança. Ele decorre da sensação de achar que a pessoa que você tanto ama não te ama, ou que ela pode se apaixonar por outra pessoa. Assim sendo, tem muita ligação com a baixa autoestima e o medo de ser abandonado ou estar sozinho. Então, geralmente o ciúme desencadeia essa outra situação. A pessoa que ciúma está com medo de perder o ser por quem ela ciúma para aquele outro ser que se aproxima do ser que ele ama. Isso aqui é muito, muito forte. E quem é que não tem ciúmes? Você vai ver que o Espírito Santo também tem ciúmes, tá? Sentimento. 11º, o amor. O amor se resume ao afeto que sentimos pelo outro, seja esse outra pessoa, animal, coisa, lugar, etc. Nesse contexto que estimula o surgimento desse sentimento
é a imagem que criamos do objeto. Assim como o ciúmes tem sempre, ou nem sempre é algo real, pois a imagem que criamos é influenciada pelo que queremos acreditar, isso por sua vez é totalmente subjetivo. Então o amor é também um sentimento. E diga-se de passagem, o sentimento mais nobre das experiências humanas. 12º, compaixão. Esse sentimento é aquele que nunca uma pessoa se coloca no lugar da outra que está sofrendo. É a tal da empatia. Tá? Você tem simpatia, antipatia e empatia. Ou empatia, antipatia e simpatia. Quando você tem simpatia, você admira o outro ser. Quando você tem empatia, você quer vestir a camisa, você quer sentir a dor ou dividir o seu pão com aquela pessoa que está precisando. Aí entra o amor fraternal, ou philos no grego, é quando você quer dividir o que você tem com alguém que está precisando. E por fim vem a antipatia. Essa antipatia, você antipatiza, aí tem crente que antipatiza o pastor, que antipatiza o seu líder, que antipatiza o seu governo, o seu prefeito, enfim. Essa coisa própria das relações interpessoais é um sentimento também de compaixão. Agora vem a empatia. Eu falei agora há pouco instante. Empatia é um sentimento, de certa forma, derivado da compaixão. Empatia é colocar-se no lugar do outro, enquanto a compaixão pressupõe sofrer junto. Então, uma coisa teórica é outra coisa prática, não é? Mas é sentimento também. Depois vem aí o 14º sentimento, chamado surpresa. Esse sentimento está na lista de sentimentos básicos também. E a surpresa é a reação a algo que aconteceu de modo inesperado, seja isso algo positivo ou negativo. Por exemplo, um presente de aniversário, por exemplo. É algo que pode causar surpresa. Ou você fazer uma coisa que a pessoa que te ama, que quer, nunca imaginou que você fosse capaz de fazer. Mas são sentimentos. Não podemos dizer que é do diabo, não. Isso faz parte da nuance da natureza humana, como indivíduos. 15ª ou 15º sentimento é a esperança. A esperança é acreditar que tudo vai dar certo, que essas metas vão ser alcançadas e que as coisas vão melhorar. Então, gente, todo mundo tem esperança, não é? A esperança, diz o provérbio, é a última que morre. Sem esperança, como é que seria a nossa vida? Como é que seria a vida do lavrador? Como é que seria a vida da empregada doméstica, que trabalha esperando no final do mês receber seu dinheiro? Como seria a esperança do bebê que está no ventre? Ela está no ventre, ela está cheia de esperança de nascer. A mãe também que está com o seu bebê, está com esperança de seu bebê nascer. Não é? Por isso não é à toa que as mães que perdem esse bebê ficam vários dias deprimidas por conta do hábito de perder aquele ser que ela tinha tanta esperança de nascer, fez planos, comprou roupinha, preparou o quarto, tal, o enxoval. Isso aqui faz parte também dos sentimentos. Aí vem agora a paixão, é o último sentimento, paixão. A paixão, diferentemente do amor, é mais momentânea, repentina. Aqui, quando eu falei paixão aqui, não é aquela coisa de paixão pelas almas, paixão para ter uma vida... Não. Aqui é a paixão que é sempre colocada em pé de igualdade com o amor. Qual é a diferença? O amor nasce em Deus, vem para nós e volta em retribuição a Deus. Em quem está o amor, amamos primeiramente a Deus e depois o próximo. Enquanto que a paixão é algo temporário. Porque o amor centraliza no que o indivíduo é, no elemento central do seu ser. Enquanto a paixão centraliza no corpo. Viu a diferença? Ele é temporário, ele é particular, porque centraliza no corpo. Aí você vai ver, o grego apresenta 4 palavras,
E a palavra dessas quatro que o grego apresenta, a segunda é o eros, que dá certinho com essa paixão, que segundo o doutor Antônio Gilberto, saudosa memória, a paixão é semelhante ao pirulito, que começa no doce e termina sempre no palito. Deu para entender? Então, a paixão aqui, ela está assim, em pé de igualdade, com a diferença de que o amor nunca acaba, a paixão acaba. Se você quiser saber mais disso aí, pega 1 Coríntios capítulo 13, e quando Paulo fala sobre o poema do amor, você pode colocar ali, o lado positivo é o amor, o outro é a paixão. Aí vai dar tudo certo. Muito bem, então vamos ver agora qual é a importância dos sentimentos. Os sentimentos é uma informação que todos os seres são capazes de sentir e expressar. Essa informação tem em si várias informações diferentes, ou seja, não existe um sentimento único, ele é plural nesse sentido. Ademais, os sentimentos são diferentes entre si, podem se manifestar em diferentes formas, dependendo do contexto e do indivíduo, ou dos indivíduos. E cada um reage de maneira diferente aos sentimentos. Tem uns que reagem calados, outros explodem, outros gritam, outros ficam violentos. Depende muito da estrutura biopsicológica do ser, do indivíduo, e também a sua história. Isso aqui é muito bom que vocês prestem atenção nisso aqui. Ademais, os sentimentos são diferentes entre si, podem se manifestar de maneira diferentes formas, dependendo do contexto do indivíduo. Nesse contexto, vale dizer que cada sentimento está intrinsecamente ligado à experiência particular de cada pessoa. Por isso que numa família aqui, por exemplo, lá em casa, nasceram 9 filhos. Cada um tem a sua maneira diferente de ser. Uns mais melosos, até com relação a mim e a Raimunda, minha esposa, tem uns mais chegados, mais melosos, outros mais frios. Isso não quer dizer que seja erro, não. É o jeito de ser de cada um. Os que são mais melosos querem estar presente, e abraçam, e cheiram, e beijam. Ao passo que outros sentem amor também, mas a moda dele. Isso não quer dizer que a pessoa não sinta. Aí você vê na igreja, Deus manda poder sobre a igreja, mas não é todo mundo que se alegra, não. Eu estou ali, ó, não dá glória a Deus nem a 10 reais. E a igreja está cheia do poder de Deus. Mas depois você vai ver aquela pessoa assim, não, o culto foi alegre, eu me senti alegre, só que não manifestou. Tem gente que é igual ao Mar Morto. O Rio Jordão desaba não sei quantas toneladas de tempo de enchente no Mar Morto. Ele está lá. Não aumenta, não perde o seu sabor salgado, está ali. Tem que também assim. Pode vir uma caixa de poder na igreja e está lá. Não sente nada. Mas isso não quer dizer que ele não sinta. É o perfil, é a forma de ser dele, que cada um se expressa de acordo com a sua experiência particular. Contudo, analisando aquilo que é comum a todos, saiba que é uma parte do cérebro chamada sistema límbico que processa o sentimento. É esse elemento no cérebro que a gente vê próximo. O cérebro aqui parece uma bucha de bombril, ó, cheio de interligações de neurônios, fios, de nervos. Então esse sistema límbico é ele que processa esse sentimento. Os sentimentos primários ou emoções primárias são desenvolvidas na infância. São os sentimentos responsáveis por originar e influenciar os outros sentimentos e emoções, como vimos aí acima, né? Enquanto que os sentimentos secundários são aqueles que se originam a partir dos sentimentos primários. Ou seja, são aprendidos. Por exemplo, a confiança. A confiança você só tem depois que você conhece. Está vendo? Conheceu, amor, confia.
Se você não conhece, vai ficar assustado, né? Isso é interessante, né? Aquele escravo que fugiu da corte, não aguentou, aí fugiu. E foi parar numa caverna. Ele adormeceu ali, e de manhã, grande foi a sua surpresa, chegava aquela caverna um leão, com a mão assim, com aquela lasca de pau na mão, aquela mão inflamada. E ele teve coragem de ir lá, com calma, devagarzinho, tirou aquela lasca de pau da mão do leão. Foi o suficiente para o leão gostar daquele escravo. O leão lambeu a mão sarou. Aí os dois ficaram o quê? Amigos. Todo dia o leão trazia comida para aquele homem. Dá para entender, gente, essa relação, esse sentimento do animal irracional. Bom, passado algum tempo, um circo visitou aquela selva e armou uma cilada e o leão foi preso. O leão não apareceu. Uma noite, 2 noites, 3 noites, aí o escravo falou assim: se eu ficar aqui eu vou morrer. É melhor voltar e me entregar lá na corte. E foi isso que ele fez. Se entregou na corte, era hábito do rei, numa arena, soltar esses escravos ali no meio, diante de leões famintos. E foi isso que o rei fez. Convocou toda a corte e todos vieram para a arquibancada para saber quem era na próxima vítima que seria devorado pelo leão. Acontece que na hora exata o leão ficava 2 dias sem comer. Soltaram o leão e o leão veio com aquela ânsia de comer, mas chegou a 2 metros, ele farejou e conheceu o escravo. Não, o leão não comeu não. Chegou perto, os caras abraçou aquele leão, e na arquibancada ninguém entendia o que estava acontecendo. Simplesmente o encontro de 2 amigos, movidos pelo sentimento de compaixão, de gratidão. Aquele escravo foi tirado dali e a população da cidade doou a ele muita coisa, porque ninguém entendia o que aconteceu com ele. Muito bem. Então vamos ver agora que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem também algumas características, ou seja, elementos que caracteriza uma personalidade, uma pessoa, são atribuídos ao Espírito Santo. Isso aqui é muito bom porque tem muita gente que não entende isso. Então o Espírito Santo é pessoa. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, como está em Romanos 8:27. A palavra intenção, no original grego, deriva de porneo, quer dizer propósito, intenção, entendimento, pensamentos, ter uma mente. São elementos que são característicos de uma pessoa. Então, você que está aí, pode ter a certeza que tudo que você sente, você tem um grande amigo para te ajudar, é o Espírito Santo. A outra coisa que o Espírito Santo diz, o Espírito Santo deseja. Lá em 1 Coríntios 12:11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Querer é sentimento. 1 Coríntios 12:11. O Espírito Santo tem. Terceira coisa que o Espírito Santo ama. Já falei atrás que o amor é o sentimento mais forte, mais característico que caracteriza um ser humano. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15:3. Pelo amor do Espírito, amor do Espírito. Esse dia aqui mostra propriedade, amor do Espírito. Isso aqui é muito lindo, gente. O Espírito Santo também ama, é o sentimento. Em quarto lugar,
o Espírito Santo se alegra. A alegria que eu falei há pouco tempo aí. E aí diz aí no Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, alegria e essas outras coisas que falaram aí são todos elementos que estão intrinsecamente relacionados como provas, como caracteres de uma pessoa. Em quinto lugar, o Espírito Santo nos encoraja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. O Espírito Santo também tem essa nuance de encorajar. Aliás, ele veio para isso. Ele é consolador. E o termo consolador é o paráclito. É o que vai ao lado de alguém para ajudar em qualquer eventualidade. Seja de dor, sofrimento, tristeza, de ódio, de horror, de ciúmes. Aleluia. Isso aqui é forte, gente. Em sexto lugar, o Espírito Santo fala. Isso é nuance, característica de um ser, do indivíduo. Um dia eu falei isso aqui, alguém falou assim, mas o papagaio também fala. Fala sim. Eu conheci um papagaio da minha avó que cantava, ó consigo, andei e perdi, foi na cruz, foi na... Ele cantava o coro, a estrofe e o coro. Também já vi um papagaio assoviar o hino nacional brasileiro, tá? E tantos outros que lá, mesmo onde eu moro, lá em São Gonçalo dos Campos, em frente tem um papagaio de uma vizinha, ele fala, tem dia que ele é mais falastrão. Mas você nunca viu dois papagaios conversando, já? Ele aprende frases soltas, tá vendo? Não é o caso aqui, o Espírito Santo fala. Olha o que diz em Hebreus 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, falar é uma característica fundamental e básica do ser humano. É o único que sente dor e fala. Fala o que sente. É sentimento, né? Em sétimo lugar, o Espírito Santo nos ensina. 1 Coríntios 2,13 diz assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo é uma nuance, é também uma característica, um sentimento. Oitavo lugar, é possível entristecer o Espírito Santo. Olha o sentimento aqui de ódio, de sentimento de pessoa que está ali perseguindo, de perseguição, sendo perseguido, que todos nós sentimos, o Espírito Santo também sente. Aí no capítulo 4, 30 de Efésios, Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados por dia da redenção. Um sentimento, ele também sente. Quando é que eu vou entristecer as pessoas? Quando eu faço alguma coisa que ele não gosta. Eu perguntei a uma pessoa há poucos dias num atendimento, perguntei, o que é que faz você mudar de humor? O que é que faz você ficar zangada ou zangado? A pessoa me respondeu, quando faz alguma coisa que eu não gosto. Tá vendo? O Espírito Santo também é assim. Aí ela acrescentou, quando me dizem que eu fiz uma coisa que eu não fiz, ou seja, quando mentem para mim. Uma outra falou para mim, eu mudo de humor quando alguém é falso a mim. Mesma coisa do Espírito Santo. Ele é sentimental. E o sentimento faz parte essa nuance que caracteriza a pessoa. Isso que bom, né, gente? Aí, o nono lugar,
é possível insultar o Espírito Santo. Nessa briga de marido e mulher, não tem aquele momento que o marido insulta a mulher ou vice-versa? Olha o que é que diz aqui o Hebreus 9, 10, verso 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés ao Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Espírito da graça? Na interrogação. Está vendo? Às vezes a gente tem comportamento da gente que insulta o Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado, gente. Muito cuidado, porque ele é muito sentimental. Interessante que ele é como pomba. Não foi à toa que o Senhor comparou, pegou uma pomba como símbolo do Espírito Santo, porque ela é sensível. Você pega a coisa, ela vai embora. Ela não te enfrenta, não. Ela voa. Em 10º lugar, o Espírito Santo pode ser resistido. Em Atos 7:51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Está vendo? Atos 7:51. Essa resistência, essa dura cerviz, pescoço grosso, ocorre no lar, de filhos contra os pais, de mulher, de esposa contra esposo, ou vice-versa. E também com o Espírito Santo. Ó, ele também é sentimental. E 11º, é possível mentir para o Espírito Santo. O que acontece com as pessoas? Mentir. Eu falei nesse santo aqui, a pessoa disse que ela mudava de humor quando alguém mentia para ela. Olha o que é que diz aqui. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você conhece essa história aqui, gente? Em que é que deu? Acabou a morte de Ananias e de Safira. Sabe por quê, gente? Não é porque ele deu o dízimo, não. Tem gente que pensa que não. Foi porque eles pensaram uma coisa e disseram outra. O Espírito Santo reclamou aqui porque você podia ter pego esse dinheiro, era seu, fazia o que você quisesse. Mas comer o que é do Senhor é a mesma coisa que acontece com o crente que não entrega o dízimo. Esse dinheiro que ele recebe não vai prosperar, gente. Eu conheço uma que vendeu uma casa e na hora de entregar o dízimo, outro membro disse: não, você já deu o dízimo disso aí. Aí ela não deu. Pegou, montou uma farmácia, não demorou 6 meses, a farmácia foi à falência. Deram na hora dela. Está vendo? Então, quando você recebe, digamos, a rescisão de contrato de uma empresa, você tem que entregar o dízimo. Por que eu não entrego o dízimo? Aí muitos pegam o dinheiro e pregam na empresa. Não vai prosperar. Não vai. Porque esse dinheiro não é seu. É do Senhor. E se é do Senhor, trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Quem quer prosperar, não come o que é seu, que não é seu. É isso que está acontecendo aqui. Então, se alguém estiver aí me assistindo e está nessa situação, é melhor você consertar, né? Conserta, porque senão aquilo que você está fazendo não vai prosperar. Porque você está usando um dinheiro que não é seu. O dinheiro é de Deus. Ok? Então, terminando, vamos ver aqui essa conclusão, o que é que a Espírito Santo vai.
sai da minha mente, não dá pra esquecer meu tempo de criança, meu proceder. A vida era tão boa como é bom lembrar. E hoje tudo tá mudado, tudo é diferente. Gente matando, sufocando gente. Parece que o amor se acabou. Meu Deus do céu, decidi aguardar esse meu coração. Minha alma tá gritando por socorro. Acho que vou voltar pro meu sertão. Tomara que na minha terra nada ainda mudou, que no meu pé de serra ainda existe amor, e que eu encontre ainda o que eu deixei por lá. Aqui nessa cidade grande nem se respirar, me sinto como um peixe sem poder nadar, me sinto um passarinho sem poder pousar. Ai, 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 esse meu coração está batendo aqui apertadinho pelo meu sertão. Ai, 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 esse meu coração não se acostuma com cidade grande, não tem jeito não. Ai, 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 esse meu coração está batendo aqui apertadinho pelo meu sertão. Ai, 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 esse meu coração não se acostuma com cidade grande, não tem jeito não. Muito bem, com esse pé de serra muito lindo, né? Vamos ver aqui. Uma vez que você já percebeu que os sentimentos são doados por Deus, você viu também que o Espírito Santo tem sentimentos também, idênticos aos nossos. Isso, o que o pastor Isaías quer com isso aqui? Quer mostrar a você que você não está sozinho, você não está sozinha. E os sentimentos não são fáceis, tem alguns que são terríveis, gente. De ódio, rancor, ciúmes. Meu Deus do céu. São sentimentos assim que nós precisamos ter equilíbrio, precisamos de educação emocional, o termo técnico, e temperança, como Paulo fala lá na sua epístola aos Gálatas. Então não é fácil. Mas não é fácil, mas ó, você tem aí o Espírito Santo que o Senhor nos mandou como um consolador, como aquele que veio, ó, Paráclito, é isso aqui. É alguém que vai acompanhar outro para quaisquer eventualidade. Por exemplo, quando você vai responder uma intimação do delegado, você tá, o advogado está ali do lado, perante o juiz, ali está ali o advogado. Por quê? Você não tem capacidade de conversar com o juiz, porque você não conhece leis. Mas ali o advogado conhece. Ele vai com você na hora H, ele vai defender você. É ele que vai conversar com o juiz. Você, na sua pobreza de linguagem, você não vai ter condição de falar. Quem vai falar é quem? É o advogado. E é isso que Paulo escreve aqui na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Ó, até orar, tem gente que não sabe orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que acontece aqui? O Espírito Santo pega a nossa oração fragilizada, mal formulada, e transforma isso aqui no linguajar que Deus entende, dentro do projeto de Deus. Deu para entender aqui o que é? Você vai orar, você não consegue. E essa expressão inexprimíveis, esses gemidos inexprimíveis, significa gemidos impronunciáveis.
por meio de palavras. Então, se você tem um sentimento, por exemplo, quando você tem é traída ou traído, você está com ódio, lhe fizeram uma coisa ruim, você não tem nem palavra como expressar. Isso aqui na adoração, você vai falar o que com Deus? Você viu que Ana andava tão raivada que ela foi orar e nem saía a palavra. Ela, os lábios se moviam ao ponto de Eli dizer que ela estava embriagada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nesse caso aqui, o Espírito Santo, ele vai interceder, ele está perto de você. Vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Pô, gente, isso aqui é lindo demais. Lindo demais. É essa mensagem que eu quero trazer para você. Que você não está sozinha. Não está sozinho. O Espírito Santo está aí. E conhece a mente de Deus. E conhece também as nuances dos seus sentimentos. Ele pode interceder por você. E muitas almas vão se converter. Eu saí na rua para evangelizar. Agora eu vou de ônibus, eu vou de caminhão, eu vou de trem, vou também de avião. Eu vou de fusca, eu vou de moto, eu vou até a pé. Vou ganhar alma para Jesus de Nazaré. Eu vou de fusca, eu vou de moto, eu vou até a pé. Vou ganhar alma para Jesus de Nazaré. Agora eu vou ganhar almas do Senhor. Agora eu vou pregar a palavra do meu Salvador. Eu vou de fusca, eu vou de moto, eu vou até a pé. Vou ganhar alma para Jesus de Nazaré. Eu vou de fusca, eu vou de moto, eu vou até a pé. Vou ganhar alma para Jesus de Nazaré. Muito bem, que Deus abençoe a todos, que essas palavras pronunciadas nesta live tenham ajudado, mas não esqueça, o Espírito Santo está na terra. Ele não voltou não, ele veio e está aqui. Só vai sair daqui quando ele for com a igreja. Quando alguém for arrebatado, ele vai também. E aí, por isso que depois do arrebatamento da igreja, vai ser muito trágico para uma pessoa se converter. Terá que morrer. Não vai ter aquela ajuda do Espírito Santo, não. A missão dele como consolador, como alguém que vai ao lado, é só até formar a igreja. Quando alguém for levado para o céu, quem ficar aí, vai ver que vai ser difícil ser fiel. Vai ter que enfrentar sozinho. Mas hoje ainda o Espírito Santo está aí perto de você. Ele quer ajudar você. Eu vou orar nesse instante para que o Espírito Santo chegue perto de você e transforme essa tua oração que não está conseguindo sair até os ouvidos de Deus, dentro do querer e vontade do Senhor. Pai Celestial, obrigado por esses momentos que Tu nos deste de falar, de adentrar a Tua palavra e saber, Senhor, como o Espírito Santo tem essas nuances, esses elementos característicos de pessoa, capaz de sentir por nós, capaz de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser mencionados por palavras. Então, Senhor, quem está aí precisando dessa urgência, faz isso, Senhor, que nós possamos dar lugar ao Teu Espírito, para que sejamos abençoados, no nome de Jesus. Amém. Eu não vou de ônibus nem de caminhão, eu não vou de trem nem de avião. Eu só sei dizer que eu vou subir, que eu não quero mais ficar aqui. Eu não vou de ônibus nem de caminhão, eu não vou de trem nem de avião. Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero mais ficar aqui. Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui? Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e tenho que partir. Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui? Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e com Jesus eu vou subir. Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, não vou ficar aqui.
Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e tenho que partir. Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, não vou ficar aqui. Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e com Jesus eu vou subir. Segura o mistério, irmão! Eu não vou de trem, nem de avião. Só sei dizer que eu vou subir, que eu não quero mais ficar aqui. Eu não vou de ônibus nem de caminhão, não vou de trem nem de avião. Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero mais ficar aqui. Quem foi que te diz que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui? Bom, não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e tenho que partir. Quem foi que te diz que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui? Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e com Jesus eu vou subir. Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, não vou ficar aqui. Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e tenho que partir. Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, não vou ficar aqui. Agora não tem jeito, eu sou um soldado e já fui convocado e com Jesus eu vou subir. Ô sanfonia abençoada! Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir. Muito bem, essa redução muito linda que esse cantor faz. Primeiro sair de ônibus, de avião, de jegue, enfim, para evangelizar, para ganhar as almas para Jesus. E depois não vai subir de ônibus, nem de avião, mas será arrebatado para o céu. Deus abençoe, nós vamos agora encerrar a nossa live. Deus abençoe a todos que estão aí clicando, estão aí nos assistindo. Vai lá, dá um like lá no YouTube e pega esses vídeos e manda para os grupos que você faz parte, porque tem muita gente precisando de ver aqui que eu falei, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor para todos, tenham todos uma boa noite e até amanhã.